Capítulo 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz, e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa. Alcançá-la-ei. E lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu, e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias, descendo, guiar-me a essa tropa. E disse-lhe: Por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo, o guiou e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, e bebendo, e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas adiante do outro gado, e diziam: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. E chegando-se Davi com o povo, os saudou em paz. Então todos os maus e perversos, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam, e disseram: Visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que libertamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos, e se vá. Porém Davi disse: Não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou, e entregou a tropa que contra nós vinha, nas nossas mãos. E quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal também será a parte dos que ficaram com a bagagem, igualmente repartirão. O que assim foi desde aquele dia em diante, porquanto pôs por estatuto e direito em Israel até ao dia de hoje. E chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: Eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. Aos de Betel, e aos de Ramote do Sul, e aos de Jater, e aos de Aroer, e aos de Sifmote, e aos de Estemoa, e aos de Racal, e aos que estavam nas cidades jeramelitas e nas cidades dos quineus, e aos de Ormá, e aos de Corazã, e aos de Ataca, e aos de Hebron,
e a todos os lugares em que andara Davi, ele e seus homens.